vai voltar a falar de segurança pública. O bicho tá pegando porque tem um presente de Natal que foi dado para você que tá me ouvindo e me assistindo. 33 mil presos estão sendo liberados hoje. Afinal de contas, o Brasil precisa dar, sim, direitos a quem, de alguma forma, roubou, cometeu crimes nesse país. E a gente está trazendo aqui o delegado Palumbo para poder nos atualizar sobre esta verdadeira vergonha que todo santo ano a gente é obrigado a noticiar. 33 mil estão saindo. Quantos que não vão voltar, hein, Palumbo? Muitos. E muitos vão roubar, vão matar, muitos saem com dívida de facções. Então, para se saldar uma dívida, para acabar com a dívida, eles têm que matar policiais. Eu falo há muitos anos isso, desde quando eu estava na polícia. A regra tem que ser simples. Quer passar o Natal, Réveillon, Dia das Mães, Dia dos Pais em casa? Não cometa crimes. Chega de passar a mão na cabeça de vagabundo, ninguém aguenta mais. Hoje eu coloquei até no meu TikTok, fiz um apelo ao senador Rodrigo Pacheco. O projeto para acabar a saidinha está lá parado. Eu estou começando a achar que ele não quer constranger o presidente da República. Não é possível um negócio desse. Chega disso, gente. Todo dia a gente está vendo crime, mortes, agora na Pompeia. Ontem na Pompeia, bairro que eu moro. O que aconteceu na Pompeia ontem? Um adolescente de 15 anos saindo do apartamento da namorada, salvo engano, tomou um tiro, está entre a vida e a morte. Poxa, no meio da Pompeia? É um bairro na rua Diana. Na rua Diana. Inclusive, eu já morei naquela rua. Então, tá difícil. Tá difícil. E aí a gente vai noticiar, infelizmente, um monte de criminosos sendo presos que estavam na saidinha. Eles querem dinheiro. A gente viu num passado muito recente a Suzana von Richthofen saindo para visitar os pais que ela mesma matou a pauladas. Então, que país é esse? Se fizer um plebiscito, 99% vai, não, a gente não quer benefício para preso, a gente quer direito para vítima e cidadão do bem. E muitos saem com dinheiro. O auxílio reclusão. Bora colocar um auxílio vítima? Pergunta se alguém quer. Quer dizer, a maioria do povo quer, mas infelizmente a gente tem deputados e senadores que não aceitam isso. Agora, Palumbo, eu dei uma olhada nos dados do ano passado, a gente teve algo em torno aí de 1.200 presos que não retornaram para a prisão. Ou seja, a perspectiva esse ano será que vai ser pior ou... Eu acho que vai ser no mesmo nível. Desses 1.000, eles não vão estar na rua para procurar emprego. É o Estado aceitando o seguinte, olha, pode sair, fique à vontade. Tem um pouco de hipocrisia nesse discurso aí do Palumbo. Por quê, hein, Pepe? Por quê? Eu entendo que você está querendo mais votos nas mais votos, pai, eu não estou nem em campanha. Eu falo isso desde quando eu estava na polícia. Eu falo isso desde quando eu estava na polícia. Você quer que eu defenda o quê, vagabundo? Vamos discutir a questão. Não, vamos discutir a questão. Séria. E qual que é a forma séria? Colocar a forma séria é a seguinte, o nosso sistema prisional tem como regra... Não, vamos lá, Palumbo. O nosso sistema eleitoral tem como regra a ressocialização dos presos, né? Ou seja, ele tem que entrar na prisão... Levam para sua casa. E tem que sair... Eu te apresento algum lá. Eu vou na porta da delegacia, eu vou na porta da cadeia, o Felipe Monteiro vai adotar um. Isso é outra questão, Palumbo. Você ficaria com ele na sua casa? Eu não ficaria com o Nelsinho na minha casa e eu amo o Nelsinho. Por que você deixa na rua? Não tem nada a ver com isso. Leva o PP na viatura, Palumbo. Adota um preso. Adota um preso. Mas por que adota um preso? Mas você tá defendendo eles. Eu tô defendendo o seguinte, nosso sistema, ele tem por lógica a ressocialização do preso. Mas você acha certo sair pedófilo, sair estuprador? Claro que não. Então você concordou comigo. Mas a regra, não. Esses crimes, por exemplo, não estão previstos na saidinha. Pelo amor de Deus. Não estão previstos, Palumbo. Pelo amor de Deus. A ideia da saidinha, o Instituto da Saidinha, qual que é a ideia por trás? São aqueles presos que estão já no regime semi-aberto. E daí? Né? Semi-aberto. E por causa disso ele é bonzinho? Que estão próximo da ressocialização do sistema. Ou seja, a nossa legislação permite que essas pessoas saem perto do Natal. Nossa legislação permite que essas pessoas voltem a cometer o mesmo crime que elas cometeram, Felipe Monteiro. Então nosso sistema tá ruim. A verdade é essa. Então vamos mudar o sistema prisional no Brasil. Então porque o sistema tá ruim, a gente vai beneficiar vagabundo? Mas o Estado que faliu, então. O Estado está errado. Mas não interessa. O Estado não faz. O Estado não torna. Você tem que proteger vítima. Isso não é pavor, não. Eu não estou em campanha. Todo mundo é assim? Todo mundo está sendo assim. Pera um pouquinho. Você tomou 5 anos de cadeia, você vai cumprir 5 anos. Acabou esse negócio de um sexto. Mas a ideia por trás, Palumbo, é que no 5º ano a pessoa já está melhor do que quando ela entrou no sistema prisional. Nada. Então a saidinha é melhor. E a vítima? Tomou um max e ficou ótimo. Como é que fica a vítima nisso?
Daqui a pouco você vai defender prisão perpétua aqui. Não, eu defendo. Prisão de morte. Não, de morte não, porque eu sou cristão, mas perpétua eu defendo. Todo mundo, e trabalhando com uma bola aqui assim, ó, quebrando pedra. Só um minuto, senhores. Só um minuto, Pepe, dá uma olhada pra trás. Qualquer crime. Cometeu crime. Gata aparece nesse momento no nosso telão. Júlia Lucia, hoje toda de verde pra você que tá agora eu fiquei sem palavras. Rádio. Verde é esperança. Agora, verde também. Agora eu fiquei sem palavras. Várias coisas, né? Júlia Lucia, bom dia, meu amor. O que você tá achando dessa discussão? Eu acho que é delegado, né? Que está presente aí. Delegado Palumbo e futuro vice-prefeito, quem sabe? Não sabemos de quem. A todos, bom dia, doutor. Eu acho que quando o senhor menciona a sugestão de fazer um plebiscito, eu acho fundamental, sabia? Porque a gente sabe que na discussão legislativa, muitas vezes acontece um distanciamento da vontade do povo em relação ao voto do parlamentar, porque o voto leva em consideração diversas variáveis. Mas um plebiscito mediria bastante o sentimento da população. E realmente, gente, é muito claro, não tem como você defender que as pessoas condenadas, elas tenham essa possibilidade de sair. Mesmo porque, saindo do campo das ideias e indo para o campo da realidade dos fatos, essas pessoas saem sem dinheiro. E qual é o ser humano que vive sem dinheiro? E aí eles não têm nenhuma possibilidade de serem contratados. Ah, mas eu vou ser freelancer. Não, não vai ser. Ninguém vai contratar essa pessoa. Essa pessoa não tem, geralmente, uma família com condição de prover ali um sustento para essa pessoa durante esse período. Então, você joga na rua pessoas que já ultrapassaram uma barreira moral e praticaram crimes, tá certo? Não são pessoas quaisquer, são pessoas que já fizeram coisas reprováveis e foram devidamente condenadas dentro de um processo judicial estabelecido. E aí você espera o quê? Que essa pessoa não cometa nenhum delito de novo? Pelo amor de Deus, é ser muito inocente realmente, sabe? E rebatendo o que o Pepe falou, ele trouxe a lógica da ressocialização, ele está certo nisso, mas a gente não está falando de uma falha de um Estado, a gente está falando da falha das famílias. Porque uma pessoa que sai à rua e que rouba e que estupra é uma pessoa que não teve uma família. Então, a gente tem que parar com esse discurso de que tudo é o Estado. É o Estado que cuida, é o Estado. Não, é a família. Vamos analisar essas pessoas que foram presas. Mas, qual Júlia, é a porcentagem delas que tem o registro de um pai na certidão de nascimento? Essa é outra questão, Júlia, que eu estou falando é o seguinte, o preso está sob tutela do Estado. Os presídios, quem cuida do preso é o Estado. Então, se o Estado não consegue fazer essas pessoas saírem melhor do que entraram, então, não o problema é do Estado. Mas isso é índole. O problema é do Como é que o Estado vai fazer isso? É índole. Mas a lógica do nosso sistema prisional é a ressocialização dos presos. A formação do caráter na infância, meu amigo. A formação do caráter. Isso é outra coisa, isso é outro papo, amigo. Mas é que caráter não muda, não tem jeito. Você pode colocar o cara numa faculdade. Todas as pessoas que cometem crimes têm mau índole. Não quero dizer que todas. Eu não estou generalizando. Tá errado, você tem que cumprir a pena do começo ao fim. Mas não estou generalizando. Mas a gente sabe que a formação do caráter é na criação e dificilmente alguém muda o seu caráter porque o Estado vai ensinar ele a ser condição social boa, não é motivo para ser pro crime. Tem gente, agora, condição familiar condição familiar condição social essa a maioria das pessoas são pobres. Essa discussão é boba, cara. É boba total. Não, boba nada. As pessoas estão morrendo aí na rua. Vocês estão atrasados na teoria. Vocês acham que as pessoas nascem bem ou nascem mal? As pessoas estão morrendo, Felipe. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo roubadas, as pessoas estão sendo assaltadas. Será que vocês não estão percebendo que a criminalidade está aumentando? Tá aumentando. Então, você quer que faça o quê? Que passe a mão na cabeça dos presos? Ô, Palumbo, a informação que a gente tem é o seguinte: os presídios hoje estão em festa. Vocês concordam comigo? Hoje é um dia feliz para quem, de alguma forma, cometeu o crime. Eu quero entender o porquê que esse projeto não avança no Senado, ou não, senhor? Esse projeto que o Palumbo citou. Eu não sei, mas vamos deixar claro que passou na Câmara já. Então, já está meio caminho andado. Acredito que isso deva ser, sim, um objeto de pressão, como o Palumbo já fez, que é cobrar o presidente do Senado Federal para pautar. Tem que colocar em votação, nem que seja para aprovar ou reprovar, mas tem que mostrar a cada senador como é que pensa. Cada senador tem que dizer se é a favor ou se é contra. Só não pode deixar engavetado como se não fosse um problema esse, como se não fosse assunto de interesse da população. Chega fim de ano, chega datas comemorativas, todo mundo fica com mais medo de sair na rua, todo mundo fica com mais medo de ser assaltado, de ter a sua casa invadida, de ter seu carro quebrado, furtado, roubado.
justamente porque a gente sabe que tem mais de 30 mil pessoas que estão nas ruas e com potencial... Só no estado de São Paulo, né? O Brasil, então, já... Só no estado de São Paulo, exatamente. Então, é de fato um projeto que tem que ser discutido e votado urgentemente. Não tem lógica alguma isso aí, cara. Isso que eu fico preocupado na argumentação. O que não tem lógica? O que não tem lógica? Não tem lógica essa argumentação, gente. Mas como não tem lógica? Tudo bem. O que você está fazendo é o seguinte, o cara que cometeu o crime e tem pena de 5 anos, vai ser da prisão em 5 anos. É isso aí. É isso vai ser aí. pra roubar também, pela lógica. Mas pelo menos cumpriu a pena. Vai ser pra roubar também, pela lógica. Mas não vai sair 4, 5 vezes por ano. Se a pena é de 5 anos, por que de alguma forma é essa redução do regime? É o que eu tô falando para essa questão da ressocialização. O que você acha, Damar? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, se o Estado... O problema, Paulinho, a questão por trás que a gente não discute, a gente fica discutindo perfumaria. Entendeu? Perfumaria? É perfumaria. Perfumaria? Vamos perguntar para Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nardoni, o que ela acha? O que ela acha dela ver lá a Ana Carolina Jatobá passeando pelo shopping de máscara? Vamos perguntar para ela o que ela acha de ver o Alexandre Nardoni solto, enquanto ela, que se tornou minha amiga, chora todos os dias a ausência da Isabela. Vamos perguntar para ela o que ela acha isso. Vamos perguntar o que ela acha. Esses dois teriam que apodrecer na cadeia. Tinha que apodrecer na cadeia. Tem que achar horrível, o Palumbo. Mas política pública não se faz de forma subjetiva. Mas você concorda? Subjetiva. Uma vida que esses vagabundos tirem nessa saidinha, se alguém já não vale a pena. Se alguém matasse minha filha, eu queria matar a pessoa. Então, agora vale. Não. Agora vale. Ainda bem que isso não se faz de forma subjetiva. Então tudo bem, esse cara ainda bem que existe um Estado Deus que tem normas objetivas. Não, se isso acontecer, você vai ficar feliz se esse cara sair numa saidinha? Não. Então, pronto. Mas o que tem a ver a minha vontade, o que eu acho que é a vontade de um cidadão que não aguenta mais ver violência. Uma coisa com a outra. Mano Ferreira, por favor. Exato. Eu acho que um ponto que a gente não pode esquecer nessa discussão é que não dá para normalizar a incompetência do Estado brasileiro na gestão dos presídios. Porque a gente não pode achar normal que uma pessoa saia do presídio pior do que entrou. Isso não é normal. Porque o presídio é para ser uma proteção da sociedade. Primeiro, fazendo com que o criminoso cumpra a pena, que fique afastado da sociedade por um tempo e que, após o cumprimento da pena, volte à sociedade e não reincida. Então, o indicador principal de qualidade dos presídios passa pelo grau de reincidência ou não dos presos. Um bom presídio é aquele que faz com que o preso, uma vez tendo cumprido sua pena, não volte a reincidir no crime. E isso é o ponto central da discussão. Concordo. Então, por isso que eu acho que até, só um parênteses, eu acho até que um projeto interessante seria impedir que presos primários ficassem juntos com presos reincidentes. Isso que na já estão mais visão contaminados com facção criminosa, com experiência e tal. É básico. Não querem construir presídio, porque tira voto, né? Com que o presídio pare de ser a universidade do crime, onde alguém entra por um crime de menor potencial e convive com altos bandidos de facções criminosas e para sobreviver lá dentro tenha que se submeter à regra do crime organizado, que faz com que o cara depois saia com dívida com o próprio crime organizado e tenha que pagar das piores formas. Ou seja, hoje o sistema carcerário brasileiro é tão ineficiente e incompetente que faz com que bandidos de menor periculosidade saiam com mais perigo para a sociedade. Você vai concordar comigo que hoje o olhar do poder... Eu acho que é isso que incomoda o pagador de imposto. Hoje o olhar do poder público está mais focado em quem cometeu crime do que em quem sofreu crime. Eu discordo. A sensação que nos dá é que os caras estão preocupados com os direitos de quem cometeu crime de alguma forma. E aí, é o seguinte, por exemplo, Maninho, você sai aqui em São Paulo, vamos falar de São Paulo no caso. Você sai em qualquer bairro aqui de São Paulo, você para num farol. Você fica tranquilo parar num farol? Não fico Ou tranquilo. Você fica tenso? Mas o meu ponto é o seguinte, o Estado brasileiro não está nem aí. Mas quem está falando conosco? Quem está falando conosco? Esse é o ponto. Porque aí vem o seguinte, não, vamos falar de saidinha temporária. Aí se discute a ressocialização, não sei o quê. Mas e o pai de família, o trabalhador de alguma forma, que está simplesmente querendo ter sossego? O cara não quer mais nada. Ele só não quer que ninguém enche o saco dele. O meu ponto é roubado. Quem é que está falando para essa pessoa? Ninguém. Então... Mas o meu ponto é que a dicotomia está errada aí. Porque o ponto é, não é que o Estado brasileiro está preocupado com o direito do preso. Porque, como eu falei, as cadeias são universidades do crime. Se houvesse preocupação com o direito do preso, isso não aconteceria de você misturar um bandido de pequeno crime com de grande crime. O que acontece é que nossas instituições, no lugar de serem instituições que estão preocupadas
com direitos do cidadão são instituições extrativistas. Ou seja, nós temos elites que se apoderam do Estado brasileiro e não se preocupam com o direito, seja do bandido ou do cidadão. Se preocupam em se locupletar e cuidar dos próprios interesses. Esse é o ponto. Nós temos um Estado extrativista que pega da sociedade, no lugar de servir a qualquer que seja a parcela da sociedade, está se servindo do Estado para si mesmo. Esse é o problema. Mano, eu queria esclarecer essa coisa que você fala, que os presídios são universidades do crime. A gente sabe que a maior parte dos presídios são comandados por facções criminosas. É por isso que lá não tem rebelião, é por isso que lá não tem briga, é por isso que lá um não mata o outro, não tem bagunça. É organizado de fato. Não entra crack, não entra K9. Isso. É mais organizado do que se fosse só pelo poder do próprio Estado. É poder da facção criminosa. Mas é um absurdo isso. E há, de certa forma, até interesse nisso, porque daí não tem problema, entendeu? Não tem matança, não tem opinião pública contrária. Sabe como funciona? Chega um cara lá preso pela primeira vez, um jovem. Foi preso, roubou, vai preso. Chega lá, chega alguém da facção pra ele e já fala, ó, tá aqui um sabonete pra você. Você tem escova de dente? Não? Então tá aqui uma escova de dente e uma pasta pra você. O cara fica endividado. Claro. Ó, amigão, você fica tranquilo que ninguém vai mexer com você. Porque se alguém mexer com você, você fala comigo. Aqui você tem segurança, fica em paz. O cara já tem paz. Quer falar com a sua família? Tem um celular aqui, você vai fazer uma ligação. Liga. Sabe o que vai acontecer? Agora na saidinha, antes dele sair, vai chegar o chefe pra ele e vai falar, meu amigão, você vai sair, mas vai sair com uma missão aqui. Você precisa fazer isso, isso e isso. Exatamente o que eu falei. E esse cara vai sair e no papel, né? Tem que voltar. Como é que ele vai sair e não vai cumprir uma missão que lhe foi dada por alguém que cuidou dele? Mas o meu posto é o ângulo. Se a gente simplesmente acaba com a saidinha e acaba aí a discussão, a gente continua com o mesmo problema. Ou seja, os presídios vão continuar sob a gestão do crime organizado. Peraí. E um dia o cara vai sair e vai pagar a dívida dele do mesmo jeito. A discussão não pode parar aí, eu concordo contigo. Agora, não dá pra gente todo ano, no dia 22 de dezembro, dar uma notícia dizendo o seguinte, 33 mil presos saem pra saidinha temporária. Aí depois de uma semana, 1.200 presos não retornaram. Ou seja, não é uma novidade o que tá acontecendo. Todo ano. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano a gente vai ver eles sendo presos e tava na saidinha, matando. Isso aí é tratar quem paga imposto nesse país como um verdadeiro idiota. Deixa eu colocar outro ângulo nessa discussão que eu acho que é importante, né? Eu concordo com o que o Mano colocou aqui. A questão é a seguinte, todo dia sai da prisão pessoas que cumpriram pena. Pela lógica de vocês, as pessoas vão continuar cometendo crime. Porque estão endividadas com a facção criminosa. Então, qual que é o problema? O que você falou? Por que o problema é a saidinha em si? Solta o verbo, Juliano. Por que não é a saidinha? Porque ele fica com a faca no pescoço que ele tem que voltar pro mesmo lugar. Na verdade, aí, senhores, só um minuto. Ju, lógico, por favor. Elas vão rescindir. A taxa de reincidência é gigantesca. Elas vão sair, tendo cumprido a pena, e vão rescindir. Isso não acontece. O meu ponto é que isso precisa nos levar a discutir a gestão dos presídios. É isso. Qual que é a solução, então? É tentar fazer com que os... Tá falando, Júlia, desculpa. Privatizar. Exato. Não, a questão... Privatizar os presídios? Não, mas existe... Eu concordo. Assim, um presídio um modelo muito bom de... Brasil, na média, gente, é 1.819 por mês. Esse é um dado da Secretaria Nacional de Políticas Penais. O cara preso, ele custa mais do que um trabalhador que ganha R$ 1.500 de salário mínimo. É uma inversão absoluta de valores. A sociedade está, sim, investindo mais naquele que deu o problema e em relação àquele que está lá buscando sobreviver com R$ 1.500. Então, é óbvio que precisa alterar de uma forma radical, porque não adianta a gente esperar resultados diferentes permanecendo igual. Então, essa saidinha é absurda, é obscena, a forma como o sistema prisional se organiza no Brasil é absurda, é obscena, e está na hora, sim, de trazer, por exemplo, o processo de privatização, em que você abre a possibilidade da iniciativa privada fazer a gestão, pode ser que ela construa, organize ali as celas, coloque essas pessoas para trabalharem também, porque elas precisam trabalhar. Você imagina um ser humano preso todos os dias sem trabalhar, gente? Seja como carpinteiro, seja como padeiro, seja como programador, que seja, mas a pessoa precisa trabalhar. Aí você teria a possibilidade de ressocialização. Mas o que a gente vive hoje é um roteiro trágico que a gente já sabe qual é o resultado. Então não é possível que a gente vai repetir o mesmo mantra o tempo inteiro. Temos que ressocializar. Sim, mas cadê?
Vamos privatizar. Eu acho que esse é um ponto importante. Não, eu concordo com você, Júlia. Inclusive, tem um modelo muito bom de privatização em Minas Gerais, um presídio que é modelo que funciona muito bem lá em Minas Gerais, que a iniciativa privada tem a gestão da manutenção do presídio, na disponibilização de alimentação e também na questão do trabalho para os presidiários, né? Então, é um modelo que funciona muito. Agora, o que a gente tem que discutir aqui, no meu entendimento, é como que a gente faz para... Não dá para discutir segurança pública sem pensar e discutir também a questão da reforma do presídio em geral, né? A questão da execução da pena, né? Porque a gente está fazendo... Isso, a população que paga as pessoas, sim, as pessoas entram no presídio e saem piores. Posso só te falar uma coisa? Eu acho que tem um negócio antes de qualquer coisa que deveria ter por parte do Estado, que é vergonha na cara. Sabe por que deveria ter vergonha na cara? Qualquer política pública que o Estado faz, que libere 1.200, 1.300 presos e que isso já seja computado na conta do Estado, que ele vai liberar essa galera e que essa galera não vai voltar, deveria ter vergonha na cara de imediatamente, no momento, a primeira vez que aconteceu isso, interrompe a política, rever, senta, discute, mas o que a gente vê não, é a repetição disso. Todo final do ano, o Estado já admitiu que ele libera e que a galera não volta. Meu, o que é isso? Nós estamos com um sentimento hoje na sociedade que nós estamos sozinhos. Por isso estão surgindo essa história dos justiceiros. Os caras vão lá e falam, pô, não tem ninguém para me defender, então o que eu vou começar a fazer? Eu mesmo vou. Tá errado, claro que tá errado. Falta de avaliação. Mas isso daí é simplesmente uma consequência de uma omissão. Como é que pode uma política pública, Pepe? Esse é o ponto, é isso que eu acho que você não está entendendo. As pessoas estão olhando o Estado liberar a galera, o Estado sabe que essa galera, parte dela não vai voltar e ela mantém a política. Mas isso é lei, Paulinho. Mas isso é um problema do Estado brasileiro. Segue em frente. Disseminado em todas as áreas. A gente mantém políticas ineficientes, sem avaliação. Esse é o ponto. Não anda.